Capítulo 2, Parte 2. Um coração distraído. Quando Jesus encontrou Marta naquele dia em Betânia, ela estava distraída. E é por aí que Satanás geralmente começa. Ele sabe que se estamos excessivamente preocupadas e atoladas em obrigações, há boas chances de nossos corações não ouvirem o chamado do Salvador. Embora a distração não possa vencer a batalha, o fato de desviarmos nossos olhos do que é importante certamente nos deixará mais vulneráveis ao ataque. A Bíblia King James diz que Marta estava importunada em muitos serviços. É apenas outra forma de dizer distraída. Segundo o dicionário Oxford, a palavra cumber, usada na versão inglesa, quer dizer oprimir, arruinar, derrotar, destruir, atormentar, afligir, incomodar, importunar, desconcertar, causar perplexidade. Tem se sentido assim ultimamente? Eu tenho, com certeza. A palavra original do grego usada nessa passagem é perispal. Estar superocupado acerca de alguma coisa. Atrair para longe. Misteriosamente, isso também me parece familiar. A concordância de Strong acrescenta outra dimensão para a palavra cumber, definindo-a como puxar em volta. Você é capaz de ver Marta, com todas as responsabilidades, mordendo sua saia como furiosos chihuahuas, puxando-a de um lado para o outro? As atividades de Marta estavam longe do trivial. É importante reconhecer isso. De fato, as preparações desempenhadas por Marta foram descritas por Lucas como diaconia, a palavra do Novo Testamento para ministério. Mas até mesmo o ministério legítimo, devotado a Jesus, pode se tornar um peso que nos puxa em volta, diz o pastor e escritor Dat Sheets. Chama-se consagração árdua e monótona, e isso não vem de Deus. Experimentei essa consagração árdua e monótona no ministério mais do que gostaria de admitir. Mesmo naqueles dias em que eu tenho as melhores razões, acabo fazendo tudo mecanicamente, esquecendo que meu trabalho é para o Senhor. E quando isso acontece, posso lhe assegurar, essa Marta não fica muito feliz. Nem a Marta original era assim. À semelhança do coelho de Alice no País das Maravilhas, ela tinha uma agenda a cumprir, mas ninguém parecia compreender a importância de sua missão. Em realidade, pareciam ignorar sua necessidade. Não demorou muito para a graciosa anfitriã Marta desaparecer e a rainha de copas assumir, apontando os dedos e gritando: "Cortem as cabeças deles! Cortem a cabeça de todos!" Conheço a rainha de copas. Ela aparece lá em casa de vez em quando. Basta deixar que o trabalho doméstico acumule, que minha agenda fique sem controle e os deveres não sejam cumpridos, e terei a receita de um mau humor real. A rainha em mim aproxima-se da cozinha, batendo as portas dos armários e as panelas, fazendo declarações enfurecidas para ninguém em particular. Coitadas das crianças que cruzam com a rainha em alvoroço, especialmente quando Sua Alteza traz a roupa da lavanderia e depois encontra metade dela limpa e jogada no chão. Meias limpas? Eu grito. Você quer meias limpas? Tente encontrar debaixo de sua cama, onde você guarda o resto de suas roupas. Estou sobrecarregada e distraída. Sinto-me incrivelmente só, assim como Marta. E ainda que você não perceba, através da minha fachada de rainha de copas, o peso do desânimo já sobrecarrega o meu coração. Um coração desanimado. Quando estamos distraídas, o desânimo está ali bem pertinho. O cansaço se aproxima sorrateiramente enquanto a vida nos subjuga. Ele nos leva a dizer e a fazer coisas que nunca
pensamos em dizer ou fazer. O desânimo acaba com nossas perspectivas e defesas. Embora tenhamos feito grandes obras para Deus, o desânimo nos diz que somos inúteis e que estamos sem esperança e abandonadas. Elias sentiu esse tipo de desânimo quando obteve uma vitória considerável sobre os profetas de Baal. 1 Reis, capítulo 18. Ele ficou nas alturas, mas no momento em que Jezabel o ameaçou de morte, as palavras arrogantes da rainha perversa trouxeram como um golpe o grande profeta de volta ao chão. Em menos de 24 horas, após a descida do fogo santo do céu, o que provou de uma vez por todas que Deus era Deus, Elias estava fugindo. A distração o fez temer. O desânimo o fez se esconder. Não te importas? Elias perguntou a Deus, enquanto tremia assentado debaixo de um zimbro no deserto. Já basta, ó Senhor! Ele murmurou em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Toma agora minha vida e deixe-me morrer. Você tem passado muito tempo debaixo do zimbro da autopiedade? Eu tenho. É fácil encontrar um lugar à sombra e sentir compaixão de nós mesmas quando estamos distraídas e desanimadas, especialmente quando nos defrontamos com um obstáculo inesperado, especialmente quando parece que estamos fugindo para salvar nossa vida. Ou talvez você conheça melhor o quartinho de zimbro do isolamento. O fracasso parece tão iminente e é mais fácil esconder-se do que encarar a vida. Então, tiramos a confiança despedaçada de nossos ombros trêmulos, cobrimos nossa cabeça e suplicamos para sermos dispensadas das ocupações regulares da vida. Estamos abatidas e deprimidas, e tudo por causa do desânimo. O desânimo nos tira toda a esperança, toda a visão, todos os amanhãs e todos os sonhos. E seguramente tirou tudo isso de Elias. Mas gosto muito da descrição sensível de 1 Reis, capítulo 19, versículos 5 a 7, pois faz alusão a toda a ternura que está à nossa disposição no momento do desânimo. Lembra o que aconteceu? Deus enviou um anjo para trazer alimento ao profeta abatido. Levanta-te e come, disse o anjo a Elias, porque muito comprido te será o caminho. Então o anjo ficou de guarda enquanto Elias caía no sono de novo. Quando estamos distraídas e desanimadas, cansadas e sobrecarregadas, não há melhor lugar para ir do que para os braços do Pai. Somente Ele sabe do que precisamos. Não se lastime debaixo de um zimbro. Não se esconda em um quartinho de zimbro. Busque ao Senhor e permita que Ele dissipe todo o desânimo. Quando fizer isso, você encontrará a cura para o seu coração ferido, mesmo se a dúvida for inevitável. Um coração duvidoso. Ao longo da história, Satanás descobriu que é inútil fazer a humanidade questionar a existência de Deus. Como Paulo escreve em Romanos, capítulo 1, versículo 19 e 20, a existência de Deus está escrita no coração do homem. Por repetidas vezes, em todo o curso da história, o agnosticismo e o ateísmo fracassaram ante a convicção fundamental: Deus existe. Em nossa vida, temos visto um século de ateísmo se esmigalhando junto com a União Soviética e o Muro de Berlim. Ao contrário do prognóstico do comunismo, a crença em Deus definitivamente não morreu. De fato, o aumento dos estados ateus no século XX pouco representou, a não ser por ter estimulado o crescimento da religião. 5 estratégias para lutar contra o desânimo. Todas nós mergulhamos e depois nos envolvemos no desânimo. O segredo é não ficar lá. Aqui há algumas maneiras através das quais você pode obter a vitória sobre a espiral descendente dos demortais em sua vida. 1.
Pare às vezes para descansar. O desânimo é a maneira comum do nosso corpo dizer: pare, preciso descansar. Tente tirar um cochilo ou ir para a cama mais cedo. É impressionante como as coisas vão parecer diferentes à luz da manhã. Êxodo, capítulo 34, versículo 21. 2. Adquira um novo ponto de vista. Volte atrás e peça a Deus para ajudá-la a ver a perspectiva divina em relação à sua condição. Às vezes, o que parece ser uma montanha intransponível aos seus olhos é apenas um degrau aos olhos de Deus. Isaías, capítulo 33, versículo 17. 3. Tenha paciência. É fácil desanimar quando as coisas não acontecem do jeito como você planejou. Mas se você confiou suas preocupações ao Senhor, pode estar certa de que Ele está trabalhando, mesmo quando você não vê. Romanos, capítulo 8, versículo 28. 4. Entre em contato com outras pessoas. O desânimo se alimenta do isolamento. Saia de casa. Visite alguns amigos. É maravilhoso como o companheirismo à moda antiga pode elevar nosso espírito e afugentar a melancolia. Salmos 133, versículo 1. 5. Ligue o cronômetro. Certo, as coisas não são tão boas. Descobri que é útil ligar o cronômetro do forno e deixar 10 minutos para um bom choro. Mas quando soa o sinal, limpo o nariz, enxugo os olhos e entrego a minha situação ao Senhor, para que eu consiga caminhar. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 4. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. Considerando que o ateísmo tem sido menos eficiente, Satanás voltou-se para outra mentira de sua sacola de artimanhas. Se ele não consegue nos fazer duvidar da existência de Deus, fará o possível para nos fazer duvidar do amor de Deus. Depois de nos ter distraído, depois de nos ter desanimado, a tática final de Satanás é a desilusão e a dúvida. Você está sozinha, querida. Ele sussurra em meio à nossa solidão. Compreende? Deus não se importa de verdade, ou já teria se manifestado nesse momento. Nada poderia estar mais longe da verdade, é claro, mas Satanás ainda continua a usar essa decepção com grande sucesso, mesmo contra os próprios filhos de Deus. Fico constrangida em dizer que meu coração ouviu algumas vezes a sedutora canção de Satanás. As palavras de dúvida e as notas de desapontamento repetem a frustração e a decepção dentro de mim. Como uma melodia oposta à fé, essa canção de lamentações surge naqueles momentos em que Deus não age do modo como eu queria e nem me ama da maneira como eu gostaria de ser amada. Como duas canções sendo entoadas em tonalidades diferentes, a dissonância entre o que eu sinto se choca com o que eu sei e ameaça abafar o hino do amor eterno de Deus.